Vamos lá, pessoal, resolver exercícios agora. Agora a gente vai complementar conteúdo sobre Vygotsky, nós vamos ver como o que nós estudamos pode aparecer nas provas, dentre outras coisas aí, para nós melhorarmos os nossos estudos. Então vejam, primeira questão, Martha Cole, uma grande estudiosa de Vygotsky, cai bastante em provas os livros, textos de Martha Cole, tá? Em Castorina, né, no livro organizado por José Castorina, refletindo sobre as contribuições de Vygotsky para a educação e o ensino escolar, analisa a intervenção do outro social. Então, aqui ela vai falar da intervenção do outro social. Nós estamos falando do quê? De uma situação de interação. De acordo com Vygotsky, pode-se entender essa intervenção como um processo de internalização do material cultural. Nós estamos falando de interação. A construção e elaboração por parte do indivíduo dos significados que lhes são trazidos pelo grupo cultural? Não. Uma postura diretiva e autoritária do sujeito que intervém? Muito menos, isso não condiz com o propósito de Vygotsky. O processo de internalização que se constitui de ações controladas a partir das situações de intersubjetividade? Não. Cada situação de interação com o mundo social em que o indivíduo traz consigo determinadas possibilidades de interpretação e ressignificação do material cultural. Então, quando a gente fala de intervenção do outro, nós estamos falando de trocas. Um outro mais experiente, por exemplo, ajuda o aluno, mas o aluno continua sendo um sujeito ativo, construtor do conhecimento, e ele constrói a partir das suas bases. Então, na verdade, o que nós temos na teoria de Vygotsky é a importância do outro que intervém para ajudar o sujeito a aprender, mas respeita as condições desse outro. Nós falamos, quando alguém age na zona de desenvolvimento proximal, por exemplo, de uma criança, age respeitando as suas possibilidades. Então, por exemplo, na letra D, que fala o processo de internalização que se constitui de ações controladas a partir de situações de intersubjetividade, não. Não se trata de controlar atividades, não se trata de uma postura comportamentalista, no caso da escola, de um ensino comportamentalista. Não, trata-se de uma intervenção que respeita o sujeito, tá? E que, obviamente, está intencionada no sentido de fazer com que esse sujeito aprenda mais e se desenvolva. Então, a letra correta é a E. 2. A zona de desenvolvimento proximal na concepção de Vygotsky é fundamentalmente a compreensão de que ao longo do desenvolvimento muda o papel dos significados culturalmente estabelecidos? Não. A intervenção da escolarização na aprendizagem e nos processos de desenvolvimento com impacto sobre o desempenho escolar, né? Como se, na verdade, esse fosse o propósito de atuação na zona de desenvolvimento proximal, né? Fazer com que a criança melhore o desempenho escolar. Não, é fazer com que o sujeito aprenda. Vygotsky leva isso tão a sério, gente, essa questão de ter a escola para instruir, para que o sujeito possa se desenvolver, que ele vai dizer que quem não tem acesso à escola não tem oportunidades de desenvolvimento, e isso gera uma enorme desigualdade social. Então, lá na década de 20, nos seus textos, ele observava isso, tendo como base aquele contexto da União Soviética, revolucionário, a teoria marxista, a ideia de classes sociais, de desigualdade, etc. C. Um objetivo dos agrupamentos humanos, central para viver o processo de humanização e a constituição do cultural. Então é isso. A zona de desenvolvimento proximal é fundamentalmente um objetivo dos agrupamentos humanos? Não. É o resultado do papel atribuído à atuação do biológico no social? Não. Tá? Como resultado da mediação social, talvez do social no biológico, né? E é o espaço psicológico próprio da mudança, criado na interação recíproca de processos de aprendizagem e desenvolvimento. Olha que interessante. É um espaço psicológico, né? Zona de desenvolvimento proximal, um espaço psicológico. É ali que a gente é ali que acontece a mudança. É ali que, com a ajuda de uma pessoa mais experiente, a criança aprende coisas novas e desenvolve autonomia para fazer aquilo que ela está aprendendo, não é? Com a ajuda de alguém.
Bom, então o que você pode fazer? Você pega esse trecho e coloca no seu material aí, complementa aí os seus conteúdos, tá? Então a correta é a letra E, é ela que diz respeito à zona de desenvolvimento proximal. 3. De acordo com Vygotsky, na obra Formação Social da Mente, o estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados os seus dois níveis, o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Afinal, eu preciso saber o que essa criança já sabe fazer sozinha, né? E no caso da zona de desenvolvimento proximal, em que eu posso ajudá-la para que ela aprenda coisas novas e o que ela pode aprender. Tanto que essa zona de desenvolvimento proximal também é chamada de zona de desenvolvimento potencial, não é? Nesse sentido, o autor considera nível de desenvolvimento real quando? Então, cuidado, o que ele quer saber é o nível de desenvolvimento real. É quando a criança soluciona um problema de forma autônoma, ok? Quando a criança já sabe solucionar um problema, é porque ela já tem aquele domínio. Se eu oferecer um novo desafio, então eu abro uma nova zona de desenvolvimento, de desenvolvimento proximal, né? Então é a letra A. 4. Considerando a teoria de Vygotsky, é correto afirmar que as intervenções do professor exercem maiores transformações quando atuam na consolidação de conhecimentos já adquiridos. Não. Né? Então vejam que se o professor intervir ensinando aquilo que a criança já sabe fazer, não existem, não há transformações. O curso de desenvolvimento precede sempre o curso da aprendizagem. Para o Piaget, para o Vygotsky, é o contrário. O curso da aprendizagem é que precede sempre, que vem antes do curso do desenvolvimento. As aprendizagens potencializam o desenvolvimento. Então, errada. As relações entre aprendizagem e desenvolvimento não foram discutidas por Vygotsky. Lógico que foram. Aprendizagem e desenvolvimento são processos completamente separados. Quando ele fala que são completamente separados, quer dizer que não há relação entre eles. Muito pelo contrário, apesar de serem diferentes, eles estão interrelacionados. A aprendizagem escolar, aliás, vejam que com as aprendizagens, o sujeito desenvolve funções psicológicas superiores. Uma vez que essas funções estão desenvolvidas, o que acontece com a capacidade de aprendizagem do sujeito? Ela amplia muito. Tanto que, na metáfora dos andaimes, né, que nós utilizamos, é no começo que o andaime precisa ser muito forte, que a criança precisa de muito apoio. Depois, conforme ela vai desenvolvendo as funções psicológicas superiores, ela vai desenvolvendo mais autonomia para realizar as suas buscas e suas aprendizagens. Letra E. A aprendizagem escolar orienta e estimula processos de desenvolvimento nos indivíduos. Sim, vejam, a aprendizagem escolar. Né? Então, aquilo que a criança aprende na escola, a partir da instrução, contato com os conhecimentos científicos, estimula processos de desenvolvimento nos indivíduos. Correta é a letra E. 5. Vygotsky traz grande contribuição para a avaliação da aprendizagem. Para ele, todas as crianças têm possibilidades intrínsecas de progresso intelectual. E assim, na perspectiva da avaliação, para promover a aprendizagem, deve-se procurar analisar. Então, vejam aqui, ó, nós estamos falando de uma avaliação comprometida com a aprendizagem. O próprio Lucchesi, quando você estuda, por exemplo, a obra dele, né, quando ele fala, né, da avaliação escolar, avaliação da aprendizagem na escola, o Lucchesi vai dizer o quê? Que a avaliação não é um instrumento que deva existir para servir a um fim, né, em si mesmo. Ou seja, a avaliação não serve simplesmente para o aluno passar de ano, simplesmente para atribuir nota, simplesmente para saber se o aluno acertou ou errou. Não. A avaliação é um instrumento que deve estar comprometido com a formação do cidadão, com a aprendizagem de fato. Então, é um instrumento político. Né? E estando comprometido esse instrumento com a aprendizagem, é óbvio que a preocupação da avaliação é promover a aprendizagem. É por isso que hoje a gente fala tanto da valorização da avaliação formativa, porque ela está preocupada com a aprendizagem, não simplesmente com a atribuição de nota. Nesse caso, feito esse parênteses, né,
tem ali, deve-se procurar analisar o que a criança já faz sozinha e não o seu potencial. Não, nós precisamos analisar o potencial da criança também. Se os alunos alcançarem ou não os resultados esperados pelo professor ao término de determinada sequência didática, é fundamental. Então, é isso que nós queremos analisar, se os alunos alcançaram ou não os resultados esperados pelo professor, apenas lá ao término de determinada sequência didática. Aqui, essa questão já está um pouco suspeita. É fundamental registrar os resultados de desempenho escolar alcançados pelos alunos para informar aos pais e à direção. Não é para informar aos pais e à direção, é para que o aluno realmente aprenda, para que o professor tenha certeza se aquele aluno aprendeu ou não, e se ele não aprendeu ainda, o professor possa intervir de outras formas. C. O seu potencial de aprendizagem e não determinar suas capacidades. Então vejam, o que a avaliação vai analisar? O potencial de aprendizagem do aluno, o que esse aluno é capaz de aprender, o que ele pode aprender, e não determinar suas capacidades em algum momento para simplesmente apontá-la. É tarefa do avaliador desenvolver estratégias desafiadoras para que a criança, a partir dos conceitos que já construiu, alcance formas mais elaboradas de compreensão da realidade. As avaliações para aprendizagem servem também para subsidiar a ação educativa dos professores. Maravilha, essa questão está corretíssima e você pode colocar aí, acrescentar ao seu material, porque ela vai servir também para outros estudos quando você estiver, por exemplo, estudando sobre avaliação. Uma questãozinha da FUNCAB, pessoal. Vygotsky introduziu os conceitos de zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento real, que tem relação direta com o processo educativo. A zona de desenvolvimento proximal agora se caracteriza como? Pelo desenvolvimento mental, retrospectivamente, nada a ver. Pelo saber que já foi construído, não. Proximal, não. A real, sim. Pela apropriação do conhecimento, o que ainda não se conhece, que com a ajuda do interventor desenvolve-se. Maravilha. Maravilha. Então é a C. 7. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, elaborado por Vygotsky, refere-se à distância entre. Vejam como cai, né, esse tema. Esse tema cai demais nas provas. Como nós já falamos bastante dele, nessa outra questão aqui, é mais para reforçar, eu vou direto aqui na resposta, tá? Então, aqui, ó, refere-se à distância entre, olha D, o que já se encontra consolidado no desenvolvimento da criança e os desempenhos possíveis ou as capacidades que ela costuma apresentar quando interage com pessoas mais experientes. Então, é a letra D, beleza? Então, assim, o que as questões fazem? O que as bancas fazem muitas vezes? Elas colocam em outras palavras assuntos que nós já estudamos, que estão nos materiais, nos livros que nós consultamos. Aqui nós temos uma charge, né? Na verdade, nem sei se chega a ser uma charge isso aqui, ou um cartoon, né? Enfim. Agora eu vou matar a jogada. Cartoon não é, né? Agora eu vou matar a jogada. Então usa ali a palavra matar a jogada e o que a gente percebe? Crianças brincando, né? Crianças brincando de peão. A imagem abaixo ilustra um jogo outrora bastante popular no Brasil. Eu acho que no caso do jogo é peão, não é? Peão, bom. Considerando o construtivismo preconizado por Vygotsky, qual das afirmações abaixo faz uma relação adequada entre a imagem e um aspecto fundamental do desenvolvimento humano? O que a gente percebe aqui? Interação. O peão é um jogo. E quando a criança joga, existe a possibilidade de abertura de zona de desenvolvimento proximal e de intervenção do outro mais experiente. As crianças começaram a brincar, tem uma criança que sabe mais do jogo, que tem mais habilidade, então aquela que tem alguma lacuna, né, que está sendo desafiada e ainda não consegue realizar alguma coisa, abre ali uma zona de desenvolvimento proximal e a criança mais experiente, inclusive, pode intervir ali e contribuir para que a outra aprenda.
mostrando, fazendo, até mesmo ensinando, né? Então, nos jogos isso acontece. O que nós estamos vendo aqui é uma situação de interação. Então, o que nós temos na imagem? Letra A, pessoal, letra A. Existem dois tipos fundamentalmente diferentes de memória. Uma delas, dominante do comportamento de povos iletrados, caracteriza-se pela impressão não mediada de materiais. Acho que não tem nada a ver com o que nós estamos estudando. Aliás, outro ponto que nós não vimos a fundo nessas aulas, porque não há necessidade, e como eu costumo falar, se de repente você está no curso Fundamentos da Educação Premium, aí você tem obras que vão falar disso, com relação a todas as funções psicológicas superiores de forma detalhada, tá bom? Não há necessidade de nós estudarmos de forma detalhada a linguagem, o pensamento, a percepção, a criatividade, a memória, a imaginação. Não há essa necessidade, mas, dependendo da prova que você for fazer, aí nós temos no Fundamentos Premium obras específicas. Vejam aqui, as operações com signos são resultado de um processo prolongado e complexo, significando que a utilização de signos pelas crianças é construída sem um referente ao ensinamento externo? Não, as crianças utilizam signos, palavras, imitam o uso de palavras, de gestos, inclusive, etc. Sempre tem um referente, sempre tem um ensinamento externo, um estímulo, então esse sem aqui está errado. O momento que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata acontece quando a fala e a atividade prática, então, duas linhas independentes de desenvolvimento, convergem, se cruzam, ok? Está correto, tá? Então, aqui, por exemplo, as crianças estão realizando uma atividade, elas estão falando, elas estão ali, por exemplo, quando ele fala matar a jogada, qual que é o significado desse matar? Quem está brincando, quem está ali naquele contexto sabe o que a criança quer dizer, naquele processo de interação. D. Quando a criança transfere sua atenção para outro lugar, sua percepção se modifica, criando uma independência entre mente e motricidade. Na verdade, existe uma interdependência, são coisas diferentes, mas estão integradas. No estudo dinâmico causal das relações de escolha, vemos que todos se baseiam no estabelecimento de conexões sem significado. Não, com significado. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar, as crianças estão num contexto e o matar aqui tem um significado para elas, e elas compreendem esse significado. 9. De acordo com Lataille, com Yves de Lataille, quando Vygotsky, provavelmente esse livro aqui é o livro Teorias Psicogenéticas em Discussão, Quando Vygotsky menciona em seus estudos as funções psicológicas superiores, principal objeto de seu interesse refere-se a processos. No caso, sobre Vygotsky nesse livro, quem escreve é a Martha Cole de Oliveira. Então tem o Yves de Lataille, que escreve sobre Piaget, a Martha Cole escreve sobre Vygotsky e a Luísa Dantas escreve sobre Vallon, três grandes especialistas desses autores. Então aqui, quando Vygotsky menciona em seus estudos as funções psicológicas superiores, principal objeto de seu interesse refere-se a processos. O que são, então, esses processos, essas funções psicológicas superiores? Primeiro, são processos voluntários, tá? Lembra que são funções superiores que são desenvolvidas a partir desse processo de internalização do qual nós falamos. Então, o sujeito ele tem ali mais autonomia. São processos voluntários. A criança, por exemplo, ela começa a utilizar pensamento e linguagem de forma associada para realizar suas ações. Ações conscientemente controladas e mecanismos intencionais. É isso aqui. Coloca no teu material lá. Então, as funções psicológicas superiores são processos voluntários, são ações conscientemente controladas e mecanismos intencionais, ok? Coloque isso no seu material. Questão 10. A produção teórica de Vygotsky e de seus colaboradores tem subsidiado as teorias críticas na educação brasileira. Exemplo, Paulo Freire foi um grande estudioso influenciado por essas teorias, e nós vimos também o quê?
dentre outros aí, o Saviani, né? A pedagogia histórico-crítica. Vejam, em especial no que diz respeito à concepção de conhecimento. Nessa perspectiva, o conhecimento resulta da relação dos homens entre si e com... Então, os homens conjuntamente produzem conhecimento na relação entre eles e também com o mundo, não é? Aí vem, independente do tempo e do lugar, Vygotsky tem uma base crítica, uma base que considera a historicidade. Então, o conhecimento que é gerado é sempre dependendo do quê? Do tempo e do lugar. Nós somos seres que pertencemos ao nosso tempo. O ser humano é sempre o ser humano que pertence ao seu tempo. Por isso que não tem como nós universalizarmos o homem. Todos são iguais no aspecto cultural, por exemplo. Por quê? Porque vivem momentos e espaços diversos. Consequentemente, produzem conhecimento de forma diversa e produzem culturas diversas. A resposta é a C, não é? O mundo, né? Então, a relação dos homens entre si com o mundo, mediatizados pela linguagem. Mediatizados pela linguagem. Maravilha. 11. Um dos pilares do pensamento de Vygotsky é a relação homem-mundo é mediada por sistemas simbólicos. Matou ou não? Opa, olha lá. Que mensagem basilar e importante sobre Vygotsky. A relação do homem com o mundo não é uma relação direta, é uma relação mediada por sistemas simbólicos. Quando eu me refiro a um objeto, quando eu me refiro a um fenômeno, à natureza, e nomeio as coisas, eu utilizo o quê? Eu utilizo aquilo que a cultura construiu, a linguagem, os signos e os significados que o grupo social também construiu. Então é a letra A. 12. A brincadeira deve ser utilizada pelo professor apenas para recrear as crianças, não como atividade em si mesma, que não faça parte do plano de aula das escolas. Não, gente, brincadeira, né? Então, o Freinet, Celestin Freinet, já dizia que o brincar da criança, para ela, é coisa séria. Celestin Freinet já dizia isso. Brincar é coisa séria. No começo do século XX, assim como outros autores também defendem essa ideia. A criança leva a brincadeira muito a sério, porque a brincadeira, na verdade, é algo muito importante para a criança, ela busca resultados com a brincadeira, né? Não só o prazer, o brincar pelo brincar, ela quer alguma coisa com o brincar e ela coloca as suas faculdades cognitivas, as suas capacidades ali em jogo e ela aceita desafios e busca aprender coisas novas. Então o brincar é algo sério para a criança. Outros autores também vão dar essa ideia de que o brincar equivale ao trabalho para a criança. Então essa assertiva aqui já está incorreta, né? Essa primeira. De acordo com Vygotsky, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva. Tá? Então o brinquedo é um objeto estimulador para a criança, porque ela transfere para o mesmo sua imaginação. Então ela transfere para o brinquedo a sua imaginação. E além disso, cria seu imaginário do mundo de faz de conta, ok? Então, nós teríamos aqui 3 frases, né? E a primeira está incorreta, as outras 2 estão corretas. Então, aqui apenas a primeira está incorreta. Ok. Continuando, questão 13. São contribuições da teoria de Vygotsky, exceto o desenvolvimento cognitivo para Vygotsky, a transformação das relações sociais em funções mentais. Ou seja, na interação social que o desenvolvimento cognitivo é construído. Isso aqui é uma verdade verdadeiríssima, né? Olha aí, ó, coloca no teu material aí. O desenvolvimento da inteligência é fruto da interação entre o indivíduo e o meio social. Maravilha! Se a construção do conhecimento ocorre quando acontecem ações físicas ou mentais sobre objetos, que provocando o desequilíbrio resultam de assimilação e acomodação. Aqui está errado, aqui é Piaget, né? Então aqui nós temos uma informação relacionada a Piaget, não a Vygotsky. E a D, que está correta, né? Consequentemente. Então essas 3 corretas você coloca aí no seu material.
Acerca da relação entre desenvolvimento e aprendizagem, é verdadeiro dizer sobre o pensamento de Vygotsky que o bom ensino é aquele que acompanha o aprendizado, pessoal. Sim, não é? Então, o bom ensino é aquele que, por exemplo, o professor, quando ensina de forma organizada, planejada, sistematizada, age sobre a zona de desenvolvimento proximal da criança, né? Age na zona de desenvolvimento proximal da criança, respeitando a criança. Então, ele está ali ensinando, acompanhando o aprendizado, acompanhando as características, as individualidades da criança. Então, o bom ensino é aquele que acompanha o aprendizado. O bom ensino é aquele que se adianta ao aprendizado. O bom ensino é aquele que segue o aprendizado. O bom ensino é aquele que ignora. E que ignora não, que segue, que acompanha a mesma coisa. Agora eu entendi a questão, gente. Fiquei um pouco perdido nessa questão aqui, me desculpem. O bom ensino é aquele que se adianta, agora sim. Então eu fiz uma interpretação dela, tela cinza, tá? Não, mas agora eu vou explicar certinho. Achei a questão até um pouco estranha. O que que acontece? Qual que é o ensino que acompanha o aprendizado? Aquele que ensina o que a criança já sabe. E que tem a ver também, que é a mesma coisa, o ensino que segue o aprendizado. Agora, o que ignora o aprendizado é aquele que eu ensino qualquer coisa sem entender o que a criança já sabe ou não. Já o bom ensino, né, aquele que se adianta ao aprendizado, é o desafio. Então, aqui é o desafio que eu ofereço à criança, tá bom? Aqui está o desafio. E até um pouco estranho, né? Porque se você parar para pensar, para questionar, você pode falar, mas será? De repente, o bom ensino é aquele que se adianta ao aprendizado. Não pode ser, por exemplo, oferecer algo que a criança não está pronta para aprender. Então, uma questão meio estranha, né? Mas eu entendi ela. É a letra B, beleza? É a questão do desafio. Desafiar a criança dentro das suas possibilidades. 15. Assinale a alternativa que representa o pensamento de Vygotsky sobre o processo educativo. Para Vygotsky, a formação é um processo de aculturação através da pressão e opressão social das gerações mais velhas sobre as mais novas. O que é a aculturação, gente? A aculturação é um processo. Eu vou falar pelo exemplo, que eu acho que é mais fácil. Então, o sujeito vem lá dos Estados Unidos morar no Brasil. Aos poucos, ele se apropria da cultura brasileira e começa a viver com base na cultura brasileira. Então, ele sofre um processo de aculturação. Da mesma forma que ele se socializa aqui, ele também vai deixando um pouco de lado a sua cultura para viver a cultura do outro, ok? Parece que não é essa a proposta do Vygotsky quando a gente fala de processo educativo, não é? Para Vygotsky, a formação não tem grande impacto sobre o indivíduo? Gente, lógico que tem. Para Vygotsky, letra C, a formação se dá numa relação dialética entre sujeito e sociedade a seu redor, onde o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Olha que interessante, não é? Então, essa relação dialética é justamente nesse sentido da relação entre o sujeito e a sociedade, onde o homem modifica o ambiente, só que o ambiente também modifica o homem. Beleza? Então, mais um conceito aí legal para você colocar no seu material, para você incluir aí. 16. Normalmente, quando nos referimos ao desenvolvimento de uma criança, o que buscamos compreender é até onde a criança já chegou, em termos de um percurso que supomos será percorrido por ela. Assim, observamos seu desempenho em diferentes tarefas e atividades, como, por exemplo, ela já sabe andar, já sabe amarrar sapatos, já sabe construir uma torre com cubos de diversos tamanhos. Quando dizemos que a criança já sabe realizar determinada tarefa, referimos-nos à sua capacidade de realizá-la sozinha. Então, é o novo nível de desenvolvimento real da criança. Por exemplo, se observarmos que a criança já sabe amarrar sapatos, está implícita a ideia de que ela sabe amarrar sapatos sozinha, sem necessitar da ajuda de outras pessoas. Então, o trecho apresenta uma das categorias da análise usada pelo Vygotsky, que é o estudar o desenvolvimento humano. E aí, pessoal, está falando do que aqui? De zona de desenvolvimento real ou zona de desenvolvimento proximal? De zona de desenvolvimento real, não é? Por quê?
Porque está falando da capacidade que a criança desenvolve de realizar algo sozinha, com autonomia. Então, é a letra A, tá? 17. Vygotsky foi um pensador importante em sua área e época. Foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. São ideias de Vygotsky, certo? A linguagem representa a cultura e depende do intercâmbio social. Parece que sim, não é? Certo. Para Vygotsky, a cultura molda o psicológico, isto é, determina a maneira de falar. Não, gente. A cultura não está aí para moldar o psicológico. A cultura não está aí para fazer com que o sujeito, com que todos os sujeitos sejam moldados. Ela, na verdade, é apropriada pelo sujeito, mas o conhecimento, a apropriação é realizada internamente. O estímulo é externo, a construção do conhecimento e a apropriação são internos, bem? Então, essa ideia de moldar, que na verdade vem lá, né, do behaviorismo, do comportamentalismo, não está na proposta de Vygotsky, nas suas explicações. Então, nós falamos, por exemplo, da atividade, né, e existe então uma interação da cultura. O sujeito interage com a cultura, né? E nesse processo de interação a partir da atividade, da realização da atividade, há a construção do psiquismo. Então não é moldar, aqui a gente troca o moldar por construção do psiquismo. A cultura contribui com a construção do psiquismo. Essa construção é interna e ativa. As funções Aí vem, pessoas de diferentes culturas têm diferentes perfis psicológicos. As funções psicológicas de uma pessoa são desenvolvidas ao longo do tempo, mediadas pelo social, através de símbolos criados pela cultura, com certeza. Mas aí três informações bacanas para você, hein? O conceito de mediação simbólica de Vygotsky na educação trata da concepção de intermediação da relação homem-mundo, que acontece por meio de duas formas, gente. Esse aqui tá tranquilo ou não? Então, ó, relação homem-mundo, tá? Conceito de mediação simbólica. Quais são as duas formas? No caso aqui, instrumentos e signos, né? É que aqui é o seguinte, as bancas, às vezes elas cometem eu acho um pouco de deslize. Instrumentos e signos, os signos são instrumentos, só que são instrumentos psicológicos. Tá? Então, poderia colocar aqui instrumentos físicos e psicológicos, não é? Então, aqui ele quis dizer instrumentos físicos e os signos, que são instrumentos psicológicos. Beleza. Então, a nossa relação com o mundo não é direta, ela é mediada, e é mediada por instrumentos físicos e psicológicos. 19. Vygotsky, em Pensamento e Linguagem, a partir de sua pesquisa sobre o desenvolvimento filo- e ontogenético, nós falamos disso, afirma que o pensamento e a fala são dois processos que... Pensamento e fala. Tá? Pensamento e linguagem, aqui no caso, a fala seria aí um desenvolvimento principalmente verbal, né? São dois processos que relacionam-se por um elo primário, condição prévia para o desenvolvimento. Não. Adquirir uma relação intrínseca como produto do desenvolvimento. Sim, não é? Eles se cruzam, são dois processos que vão se cruzar, e esse cruzamento aqui é importante para o desenvolvimento. Né? Então aqui, ó, tem uma relação intrínseca desde suas raízes genéticas? Não, porque eles se desenvolvem historicamente. A criança não nasce com pensamento e fala desenvolvidos. São independentes entre si? Não, são interdependentes. Então é a B. 20. Há uma tendência em se valorizar demasiadamente os conceitos científicos. Entretanto, esses não ficam isolados. Vygotsky dizia que outros conceitos também serão importantes. Sobre o assunto, considere as proposições a seguir. As práticas educativas viabilizam ao aluno a apropriação do saber científico, de modo a ultrapassar seus conceitos cotidianos. Tá certo, não está? Isso aí. Os chamados conceitos cotidianos são importantes para melhor entendimento dos conceitos científicos. Vimos que quando nós falamos de ascendência e descendência, nós vimos que os conceitos cotidianos são ascendentes e os científicos são descendentes. Por quê? Porque os conceitos cotidianos, eles ajudam
o sujeito a entender melhor os conceitos científicos. Então, os conceitos científicos descendem. É óbvio que eles só são adquiridos pela instrução, mas no processo de instrução, aquilo que o aluno já sabe, aquilo que ele tem de vivências, é muito importante para a aprendizagem de conhecimentos mais complexos. Então, os cotidianos são os ascendentes e os conceitos científicos são os descendentes. Os conceitos científicos são todos aqueles que aprendemos nas interações sociais. Não, são todos aqueles que nós aprendemos em atividades sistematizadas, propostas, organizadas de ensino. Conceitos cotidianos existem, mas são rapidamente descartados quando contrapostos aos conceitos científicos. Não. Os conceitos cotidianos devem, obviamente, ser superados, porque a partir deles nós temos uma visão mais fragmentada do real e a gente precisa alcançar uma visão elaborada. A superação deles é uma coisa, agora isso não quer dizer que eles não tenham valor. Lógico que tem valor, lógico que são importantes. Inclusive, eles são frutos também da cultura. Então não deve haver preconceitos com relação a esses conceitos. Conceitos são definições para o inexplicável e quando passíveis de explicação, atribui-se o termo cunhado de cientificismo. Nada a ver também. Apenas 1 e 2 estão corretas, tá? Parará. Cadê? Tá aqui. Isso tem. 1 e 2, letra B. Maravilha, gente? Então é isso, ó. Resolvemos aí 20 questões. De repente você tem aí um simulado para resolver. Não sei se o pessoal já postou. A gente sempre posta simulados para os conteúdos para vocês poderem estudar mais e reforçar aí os seus conhecimentos e treinar. Tudo bem? Ficamos por aqui. Estudem ativamente, façam agora os seus esquemas com base no que você compreendeu, nas informações que você tem, faça seus esquemas, suas tabelinhas, seus esquemas mnemônicos, coloque palavras-chave no material aí de suporte e vamos em frente. Valeu, pessoal, até a próxima.